Olá, boa tarde para você de São Caetano do Sul. Muito bem-vindo em mais uma segunda-feira aqui no seu SCS TV Meio Dia. Hoje, dia 24 de julho de 2017. Você fica sabendo agora o que é destaque no seu jornal de hoje. Estacionamento irregular de caminhões na rua São Francisco, na região central de São Caetano do Sul, continua. E comerciantes da região estão preocupados e não sabem mais o que fazer. Hoje é dia do esporte. Luan Siqueira vem atualizar a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e também você fica sabendo tudo o que rolou no jogo do São Caetano e do São Bernardo pela Série D. Paloma Carlos também está na edição de hoje para deixar você bem informado, sabendo de como fica a temperatura para este começo de semana aqui na cidade de São Caetano do Sul. Os destaques de política e economia você também acompanha por aqui, no seu SCS TV Meio Dia, a partir de agora. Muito bem, você que está em casa, muito bem-vindo a mais essa edição, então, do seu jornal SCS TV Meio Dia. Eu sou Marcelo Evangelista e estou aqui com você agora no seu horário do almoço. Eu já quero começar o jornal de hoje com uma denúncia. Um assunto que já vem sendo discutido desde o ano passado aqui no SCS TV Meio Dia são os caminhões que estacionam de forma irregular na rua São Francisco, aqui na região central, pertinho do centro de São Caetano do Sul. Os caminhões continuam estacionando para carga e descarga na região do hangar, perto do comércio, dos bares que tem ali e também de moradias. Os moradores e os comerciantes estão num conflito sem fim e não conseguem se resolver com os caminhoneiros. Eu fui até lá e vou mostrar para você como está a situação lá na rua São Francisco. O conflito entre carros e caminhões é algo transparente aos olhos de quem circula pela rua São Francisco, em São Caetano do Sul. Tem lugar que não tem nem lugar de pôr caminhão aqui mais, ele fica na segunda ou na terceira rua lá. Carreta, direto, a turma sempre reclamando que não tem espaço para eles deixarem aqui. Os caminhoneiros reclamam da falta de um espaço próprio para que possam estacionar as carretas. Gostaria de ter um estacionamento adequado, né? Porque a gente fica numa rua dessa aqui, é perigoso um assalto, é perigoso tudo, né? É um ponto de apoio, porque o caminhoneiro não tem um ponto de apoio, é como vocês estão vendo aí, né? Tudo jogado aí na rua aí. A denúncia também vem do lado de quem pede por segurança. Se você chegar aqui no horário comercial, você não tem chance de parar aqui. Eu cheguei aqui da meia-noite, aí arrumei um lugarzinho aqui, né? E tô aqui até agora. Diz o cara ali que eu vou descarregar lá para as 10h30. Eu tenho que ir lá até a portaria às 10h30 para ver se é a minha vez de descarregar. É, senhor Douglas. Não é só o senhor que tem problemas por aqui não, viu? O conflito é tão grande que moradores já não aguentam mais a situação. E basta andarmos alguns passos pela rua São Francisco que encontramos placas de alugas ou de vende-se. Ou seja, quem está aqui quer sair e quem não está não pretende passar por aqui. Os moradores e comerciantes do local dizem que já tentaram negociar com a empresa que os caminhões vêm descarregar, mas disseram que nada pode ser feito. Bom, você viu aí, em nota mais uma vez, a Prefeitura de São Caetano do Sul diz que tem um projeto de construção de uma baia para esses caminhões não estacionarem mais ali. Mas, ao mesmo tempo, ainda não tem a área onde vai ser construído esta baia, esse estacionamento para esses veículos, e também não tem previsão de custo e nem de data. Enquanto isso, o povo e os comerciantes vão tentando se virar como dá. Vamos às informações do trânsito agora aqui na cidade. Você tem aí no Waze, você vê aí a Avenida Goiás no sentido centro. Neste horário do almoço tem pontos de atenção aí neste dia 24 de julho para você motorista, mas aí a circulação pela Goiás é intensa, mas tranquila. Você sabe que todos os dias o maior ponto de fluxo aí é na região da Rua Amazonas, né, que cruza com a Goiás e tem ligação com o centro ali na estação de São Caetano e o terminal rodoviário. Por conta dessa ligação é que tem ponto ali de
trânsito mais carregado. Mas a Avenida Goiás, no sentido bairro, o tráfego de veículos é tranquilo neste horário do almoço. Você vê aí agora a Avenida Guido Liberti, tanto no sentido da rodovia Anchieta, quanto no sentido da Avenida dos Estados, sentido centro de São Caetano do Sul. O trânsito é intenso, mas também é moderado para o motorista, ele não fica parado em pontos aí da avenida. Tem pontos de atenção, claro, para buracos na via e também veículos quebrados. Então é importante o motorista ficar atento que passa neste momento pela Avenida Guido Aliberti. As demais vias de São Caetano do Sul, o trânsito segue normalmente. Vamos agora, deixa eu te convidar aqui para as nossas redes sociais. Você tem o nosso WhatsApp, que é o 11 988828809. O nosso WhatsApp, você sempre está conectado e ao mesmo tempo participa da SCS TV. Você tem também o nosso Facebook, que é SCS TV BR. Você participa, curte a nossa fanpage e tem acesso ao conteúdo compartilhado pela nossa equipe. E tem também o Instagram, que é @SCSTV. É a SCS TV em todos os canais de comunicação possíveis para que você possa estar conectados com a gente aqui na TV. Hoje é segunda-feira, é o dia mais esperado da semana por conta do momento do esporte. Então, eu já vou me preparar aqui, vou convidar o meu amigo Luan Siqueira, que a gente vai bater um papo agora para saber tudo o que rolou na 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e também a Copa Paulista pelo nosso azulão. Roda a vinheta aí. Muito bem, eu já estou aqui com o Luan Siqueira. Beleza, Marcelo? Bem-vindo. Muito obrigado. Antes de mais nada, parabéns pelo seu aniversário no fim de semana. Exatamente, muito obrigado. Deus te abençoe e te guarde muito, você seja muito feliz, viu? Todos nós. Quantos anos? 22. 22? 2 patinhos na lagoa. Tá bom, tá novíssimo ainda. Tem muito chão ainda pela frente. Com certeza. Mas, Luan, vamos começar já falando do esporte aqui. Claro. Que a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro foi movimentada, né? Começando pelo Palmeiras, que até que tá indo, né? Ganhou de 2-0 em cima do Sport, se mantém ali na 5ª colocação na tabela, né, Luan? Sim, sim, é uma vitória muito importante, né, do Palmeiras. Como você disse, 16ª rodada, já estamos chegando ao fim do primeiro turno, né? Então o Campeonato Brasileiro já está começando a ter um corpo, já não é começo de campeonato. Algumas equipes já precisam ficar ligadas em questão de rebaixamento, em questão de Libertadores e também para título. Como você disse, Palmeiras venceu o Sport por 2-0 lá no Recife, uma bela vitória do Palmeiras, porque o Sport estava vindo muito embalado, né, com o técnico Vanderlei Luxemburgo, e o Palmeiras conseguiu impor o seu jogo e fez 2-0, gols do Bruno Henrique e também do Keno, já no segundo tempo, o segundo gol do Palmeiras. Jogou bem, fez o resultado e conseguiu os 3 pontos, 5º colocado, ainda está ali na briga por Libertadores e também por título. Tá bem, né, Luan? E agora outro que também tá grudando ali brigando pela 3ª, 2ª colocação para chegar perto do Corinthians, é o Santos, que ganhou de 3-0 em cima do Bahia e tá se mantendo em 3º lugar, pulando para o 2º lugar quase, né, Luan? É verdade, Marcelo. Esse jogo aconteceu no domingo às 11 horas da manhã no estádio do Pacaembu. Quase 40 mil pessoas presenciaram essa vitória do Santos e fica sempre essa incógnita, né? Onde o Santos deve jogar, se na Vila Belmiro ou no Pacaembu. No meio de semana, o Santos jogou na Vila Belmiro, deu 5 mil pessoas. Jogou no Pacaembu, deu 40 mil pessoas. Parece que foi recorde de público da torcida deles. Toda vez que o Santos chega no Pacaembu, realmente o público é muito grande. E o time respondeu em campo, né? Fez um belo jogo. Tudo bem que era contra o Bahia, que era um adversário mais fraco, mas foi sim um belo jogo, 3-0, 3 gols do atacante Bruno Henrique. Realmente estava em seu dia inspirado e conseguiu mais 3 pontos para o Santos. O Peixe, que chega na 4ª colocação, está ali entre os 4 primeiros. Está muito bem o Santos com o Leverkusen, viu, Marcelo? Conseguiu algumas vitórias no Campeonato Brasileiro, o que deu uma estabilidade para o time, e também está bem na Libertadores, praticamente encaminhada a vaga para as quartas de final, até porque venceu o Atlético Paranaense no primeiro jogo, fora de casa por 3-2 e vai decidir em casa. Então tá bem o Santos, brigando também na parte de cima da tabela. Pois é. E falando em Santos, a gente estava falando agora há pouco que ele está brigando pela 3ª e a 2ª colocação, né? Sim. O Corinthians se deu bem em cima do Fluminense, em 1-0 e mantém o primeiro lugar. Mas ele já começa a olhar pelo retrovisor a concorrência chegando, né, Luan? É verdade. Líder absoluto, né? O Corinthians, que vinha de 2 empates, todo mundo estava com o pezinho atrás. Será que era o começo do descenso corintiano? De longe o retrovisor já pegava alguma a imagem coisa, de alguém vindo.
lindo, É né? verdade. E foi uma bela vitória do Corinthians, importantíssima, porque foi contra o Fluminense, que é um grande time, e fora de casa, né? Lá no estádio do Maracanã, o Corinthians teve a paciência, jogou bem. O Giovanni Augusto, que entrou no lugar do Jadson, né, que era muito criticado pela torcida, conseguiu fazer uma bela partida, foi um dos melhores jogadores do Corinthians em campo. E aí, no segundo tempo, um passe do Giovanni Augusto, né, um cruzamento, o Balbuena, zagueiro do Corinthians, fez um belo gol de cabeça e colocou a vitória corintiana. O Fluminense também jogou bem, foi até um jogo de ambas, bastante chances para ambos os lados, mas o Corinthians se deu melhor. O Cássio também estava uma tarde muito inspirada, conseguiu evitar algumas chances do Fluminense, e o Timão conseguiu mais 3 pontos, abriu novamente 9 pontos à frente do Grêmio, mas o Grêmio joga hoje, já a gente vai falar desse jogo. Então muito, muito importante essa vitória do time do técnico Fábio Carille, mais líder do que nunca. Pois é, que maravilha, tá super bem, né? É verdade. Tem que você que torce, mas pensando numa torcida num todo, como a torcida corintiana é muito grande, Sim. o pessoal tá numa alegria só, né? Porque sim. o Corinthians tá vivendo o melhor momento, acho que a melhor fase do time, né? Não, com certeza, com certeza. melhor E era um fase. time muito contestado durante esse ano, né? E aí tá vivendo momentos de glória. Vamos ver até onde vai. Parece que está tendo uma consistência esse time do Corinthians. Bom, é bom ver um time indo pra frente, né? De verdade, independente do time que que a gente torce. Claro. A gente tem que torcer sempre para que o esporte siga com essa questão saudável, a torcida seja organizada, mas organizada no aspecto de educada, não tenha mortes, ataques, brigas, como vem acontecendo aí nos últimos tempos, tanto no Rio quanto em São Paulo. É o que queremos ver, né, Marcelo? Pois é. Ô Luan, agora seguindo aqui, a Chapecoense também se deu bem, né? Ganhou de 1-0 em cima da Portuguesa, não, em cima da Vitória. E subiu, saiu do 15º lugar e está em 11º agora. Está oscilando ali, mas está melhorando, né, Luan? Isso, uma vitória muito boa para a Chapecoense, porque deu um salto, né? Saiu ali da parte da zona do rebaixamento, que é 15º, 16º, brigando para não entrar no Z4. Uma vitória fora de casa contra o Vitória lá na Bahia, 1-0. Como você disse, chegou à 11ª colocação, já quase partindo aí para a parte de cima da tabela. Muito bem a Chapecoense, Campeonato Brasileiro. Nossa, tá indo bem, parabéns, viu? Agora vamos subir aqui para a região local, vamos começar pelo São Caetano. O São Caetano joga hoje contra o São Caetano, Quem joga hoje é o São Paulo, né? Falando ainda com o Nacional. Desculpa. O São Paulo joga hoje contra o Grêmio em casa, no Morumbi, né, Luan? Isso. E é um jogo muito importante, que pode mudar muita coisa na tabela, porque de um lado tem o São Paulo, que está na zona do rebaixamento, hoje é o 17º colocado, tem 15 pontos. Se vencer, sai da zona do rebaixamento. E do outro lado tem o Grêmio, que vê o Corinthians que distanciou, né, com a vitória de ontem, tem 9 pontos à frente. Se o Grêmio não vencer, a distância vai ficar muito grande. Se o Grêmio vencer, volta os 6 pontos. Vai ser um jogo muito interessante de ver São Paulo e Grêmio no estádio do Morumbi às 8 horas da noite hoje. Vamos esperar, vamos ver esse jogo aí, né? Agora sim, o São Caetano ganhou de 3-2 ontem em cima da Portuguesa. É que eu inverti aqui. Foi importante essa vitória pro São Caetano também, né, Luan? Pela Copa Paulista. E um grande jogo, Marcelo. Que jogaço que foi no Canindé ontem. É um jogo das duas melhores equipes da Copa Paulista até agora, pelo menos no grupo 3, né? A Portuguesa deu uma deslanchada na liderança e aí o São Caetano veio com essas 2 vitórias consecutivas, conseguiu segurar ali a Portuguesa. E aí ontem essas 2 equipes se enfrentaram, o São Caetano saiu na frente 1-0 com o gol do Hermínio, gol do Ferreira, melhor dizendo, depois a Portuguesa virou o jogo para 2-1. E aí, quando todo mundo já esperava mais uma vitória da Luz, aos 36 minutos do segundo tempo, o baixinho do São Caetano, né, o Hermínio, começou a fazer as suas jogou muito bem nesse finalzinho do segundo tempo, fez o gol do empate aos 36 minutos, depois aos 46 do segundo tempo, já nos acréscimos, o Hermínio sofreu o pênalti, ele mesmo bateu, e aí o São Caetano conseguiu a vitória 3-2 fora de casa, encostou de vez na Portuguesa. A Portuguesa continua na liderança do grupo 3, tem 10 pontos, e o São Caetano vem logo em seguida com 9 pontos. Essas 2 equipes devem se classificar para a próxima fase, os 4 primeiros se classificam para as oitavas de final da Copa Paulista. Maravilha. E para a gente encerrar aqui, o São Bernardo empatou em 0-0 com o São José pela Série D ontem, né, Luan? Isso. Ficou na mesma o São Bernardo, então? Isso. Um bom resultado para o São Bernardo, porque foi o primeiro jogo dessas oitavas de final da Série D, né? Empatou fora de casa 0-0 e traz a decisão para o estádio 1º de maio. São Bernardo do Campo, no próximo sábado, às 3 horas da tarde.
Se o São Bernardo vencer, por qualquer resultado, já passa para as quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. Tem tudo para conseguir essa vaga. O São Bernardo realmente vem muito bem e quem sabe conseguir aí uma vaga para a Série C do Brasileirão aqui para a região seria muito importante, Marcelo. Maravilha. Você chega por hoje? sempre afinado, né? Ah, tem que estar um pouquinho, né? Se eu erro aqui, você tá aqui. Ah, com certeza. A gente tem que estar entrosado. Com certeza. Obrigado, Luan, Marcelo. obrigado, Eu viu? que agradeço. E você continua comigo aqui no Jornal, que nós vamos às informações do tempo com a Paloma Carlos. É já já. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde para você que está acompanhando o nosso jornal. Bom, a previsão hoje para São Caetano do Sul é de tempo aberto por todo o dia. O sol deve aparecer bastante, mas no finalzinho da tarde o tempo deve esfriar um pouquinho. A temperatura máxima hoje fica na casa dos 26 graus e a mínima na casa dos 13. Bom, o tempo hoje também fica um pouquinho mais seco, pois a umidade relativa do ar está baixa. Ela fica hoje na casa dos 42%. E também não há previsão de chuva nem para hoje e nem para os próximos dias. É com você, Marcelo. Obrigado, Paloma. Uma ótima tarde para você aí. Bom trabalho. Bom, e o seu SCS TV Meio Dia de hoje termina aqui. Quero agradecer o seu carinho, a sua companhia nesta segunda-feira aqui no nosso jornal SCS TV Meio Dia. Amanhã eu estou de volta com mais notícias para você. Para você ficar bem conectado com a SCS TV, basta acessar scsTV.com.br e acessar toda a nossa programação. Um abraço, uma ótima tarde e até lá. Tchau!